Boa noite, Brasil! Hoje é dia 29 de março. Está começando a nossa live de número 46, onde a gente vai dar continuidade hoje ao Salmo de número 6, que está maravilhoso. Gente, como tá me fazendo bem, como eu tô animado, porque é tanto aprendizado que a gente está tendo junto, né? E assim, então fica aqui comigo. Se você está chegando agora, fique aqui comigo, porque tá imperdível. E eu vou deixar falar para vocês que eu vou deixar aqui em cima o meu Instagram, o meu YouTube, o meu TikTok, tá bom? Então me segue lá e me segue no Facebook se você ainda não me seguiu, tá bom? E hoje, assim, Japão amanheceu chuva lá fora, né? A minha garganta está um pouco incomodada, né? Porque tá entrando a primavera, muito pólen, então eu tô com a garganta inflamada. Então até deixei aqui, ó, minha água, tá? Então se eu precisar atacar a minha. Só pensar que já dá vontade de tossir. Mas deixa eu cumprimentar, né, e dizer boa noite pra minha amiga Luzia, pra Natália Tavares, que também tá aqui. Queria cumprimentar a pastora Marilza, que sempre está na live também, né? Quem mais sempre está? A Kelly Augusta também está aqui. Maria Cândido também sempre nas lives. Eu fico muito feliz de poder contar realmente com você, né? A Natália Tavares, tudo bem com você? Estou muito bem, minha amiga, muito obrigado por perguntar. E essa é uma live para os corações angustiados, né? E como vai fazer bem essa live, viu, gente? Por isso fica aqui comigo, tá? Eu queria cumprimentar, mandar uma boa noite, mega abraço pro meu pai, tá? Que também está aqui na nossa live. A Elizabeth também tá. Quem não pode faltar desde o comecinho, claro, Josa, que sempre me envia presentes. Muito obrigado, tá bom, Josa? Muito obrigado. Eu sempre vejo que os vídeos você tem me mandado presente, então muito obrigado por essa força realmente, tá bom? Queria também agradecer, né? E ia mandar um abraço, né, para Iris Pimentel também, que também está sempre aqui. Quem mais? A Marlene, a Joana, que entrou aqui também, seja muito bem-vinda. A Vilma também está falando comigo lá de Anápolis, né? E vai me falando de onde você está falando, para eu mandar aquele abraço para você, porque a gente está ao vivo. Agora são 10h03, né, da manhã aqui no Japão. Aí no Brasil ainda é sexta-feira. Marius está aqui, Disser também tá. Rosângela também está sempre nas lives, né? Rosângela, muito obrigado, tá bom? Olineide também, abraço, Olineide. Maria Ribeiro, tudo bem? Josa, muito obrigado. Vai ser benção, eu creio, Josa. Edneuza também, paz, minha amiga. Que bacana, gente. Que bom que vocês estão aqui. Isso enche meu coração de alegria, né? De poder contar realmente com a audiência de vocês. Eu tenho certeza que a gente vive um momento muito difícil, né? E essa live aqui vai ajudar, né? A aquietar esse coração angustiado que a gente fica nesses dias, realmente, tá bom? Vilma, um abraço para Vilma também. Quem mais? A Josi dizendo que vai ser bênção hoje, em nome de Jesus. Vai ser sim, minha amiga. Tenho certeza que vai ser. Obrigado. Orando por mim. Continue em oração. Tá bom, gente? E já vou dizendo para vocês, antecipando, compartilhe se você não compartilhou. Ajude, porque vai ser um aprendizado realmente, né? Como eu tenho aprendido, né? Desde que a gente iniciou, a gente está no Salmo de número 6. E cada salmo, assim, que a gente tem estudado juntos, né? Tem aprendido juntos, tem sido maravilhoso, realmente, tá bom? Então, não esqueça de compartilhar. E me diz de onde você está falando para eu mandar aquele abraço para você. Queria cumprimentar a Reis Santafe, que tá falando de onde? Da Bahia. Um grande abraço para ela, Dirceia também, né? Quem mais? Cleodomir Souza, lá de Araguaia. Um abraço, pessoal de Araguaia. Que bacana, obrigado, Josa, por ter compartilhado. Muito obrigado ao pessoal que está ajudando aí. Muito obrigado, realmente. Ana Débora, tudo bem, Ana? Luísa chegando aqui. A Val também está aqui. Gente, a live de hoje vai ser impactante, vai ser tremenda. E eu tenho certeza que o nosso pai vai falar com você, tá bom? E tem falado muito comigo, realmente, tá? Adri, tudo bem, Dri? Quem mais? Quem mais? Nicásio.
né? Tá falando lá de Rio Grande do Sul, né? Lajeado, Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal do Rio Grande do Sul. Josa Braga, ora por mim também, estou quebrada. Vamos orar juntos, tá? Marli Mas também está aqui. Paz Marlene, lá de São Paulo. Edna falando aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Maria Antônia, lá de Goiânia, falando com a gente aqui na nossa live. Vai participar também. Olineide também está aqui, tá? Iris Pimentel, já compartilhei. Obrigado, Iris, por ter compartilhado. A Vilma hoje vai ser bênção. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado realmente, Josa, pelo presente. Dri, lá de onde? Mato Grosso. Luísa, ore por mim, está aí orando por você, né? Maria, lá do Piauí. Pessoal, abraço do Piauí. Ana Débora, lá do Rio de Janeiro, perdão, né? Falando com a gente. Que bacana, gente, que vocês estão aqui. Que bom contar com vocês, tá bom? E deixa eu falar pra você, se você ainda não ouviu o Milagre em Minha Vida, tá no meu YouTube, esse testemunho de fé. Minha irmã lutou contra uma doença rara e através dali minha família toda foi alcançada. Hoje ela está salva. Então é um livro de milagres e de esperança. Se você ainda não ouviu, vá lá ouvir no meu YouTube, tá? Não precisa ver, então você pode limpar a sua casa, pode fazer aí suas coisas sem perder esse tempo. É só colocar o seu foninho ali, está tudo certo. E deixa aí se você ouviu, se você leu, se você gostou, né? Gente, tá muito bacana realmente, tá? Eu não esqueça de compartilhar aqui. Deixa eu continuar aqui, né? Falando com o pessoal. Eu queria cumprimentar a Fanir, né? Que também chegou aqui. Maria Aparecida. A Josa perguntando da caneca. Hoje não tem, não deu. Hoje é água, ó. Hoje é água. Ai, muito bacana. A Josa falando, Milagre em Minha Vida, amo. Todo mundo que lê esse livro, ama a Silvia, né? Fala da minha conversão também esse livro. Então, se você não ouviu esse livro, escute. É muito bacana realmente, tá? Zenaide, é impossível perder a sua live. Você consegue mexer de paz, confiança aos pais lá em cima. Que bom, minha amiga. A gente é ousado, né? Marilza, lá do... Aí, ó, desculpa, gente, ó. Lá de... Vai ser assim, gente. Essa live de hoje, minha garganta tá assim, tá uma coisa, gente. Fazer 3 semanas que minha garganta não tá normal. Mas enfim, a gente vai indo, né? Ó. A Darcy também tá aqui. O que aconteceu? Eu vou beber muita água, vai dar vontade de queijo no banheiro. Aí complica também, né, gente? Difícil, viu? Não é fácil não, ó. Não é fácil não. A vida não é fácil, né? Ai, gente. A Marli também tá... deixa eu falar pra vocês, ó. A leitura de hoje vai ser a Salmo 6. Eu vou ler a Almeida Revista e Corrigida, a ARC, se você quiser ler comigo, tá? Então já vai pegando sua Bíblia, se você quiser acompanhar a leitura, tá? Então vai indo ali, né? A Albertina, eu gosto, já assistiu. Ela até gostou, né? A Albertina dizendo que que gostou, né? Já assistiu e gostou. Que bom que vocês gostaram. Irene Soares, bom dia, Júnior. Tudo bem? Tudo bem, Irene? Nossa, o pessoal que tá aqui é o pessoal que tá sempre aqui comigo, né? Eu conheço. O pessoal que tá sempre comentando, tá sempre presente, eu sei quem são já, tá? Obrigado sempre pelo carinho de vocês. E me fala aí se você é novo, se é a sua primeira vez. A maioria aqui eu conheço, né? A maioria aqui já é freguês. Tá sempre aqui comigo. Agora, se é a sua primeira vez, deixa aqui pra eu falar, né? Maria, peço oração por meu esposo, Paulo, que precisa fazer uma cirurgia de ponte safena. Estaremos orando pelo seu esposo, tá bom? Vamos orar por ele, tá? Lene dizendo boa noite, Deus abençoe. Obrigado. Maria chegando aqui. Monkix. Difícios. Monkix. O meu sobrenome também é difícil de falar. Mas enfim, gente. A Josa falando, sou nova.
Josa tá desde a live primeiro, né, Josa? Tá sempre aqui, né? Obrigado, viu? Quem mais é novo igual a Josa, que tá desde a live de número 1. Ferninho também, sim, linda, amigo Júnior. Eluir, né, assistindo junto, oração pra todos. Cristina, muito bacana. Ai, ó, Luísa Oliveira, Praia, eu sou a primeira vez. E como diz, a primeira vez a gente nunca esquece. Então fica aqui comigo que a gente vai ser bacana. E, gente, estamos com o tempo estourado. Vamos começar? Falamos muito, conversamos muito. Vamos começar, porque realmente importa. Não vou dar um minuto para você pegar a sua Bíblia, tá? Vai pegar a Bíblia. Quem quiser acompanhar a leitura, tá bom? Vou fazer a leitura na ARC, vai ser a tradução. Júnior, eu não vou conseguir ler a Bíblia. Tudo bem? Tudo bem, gente. Eu não vou conseguir acompanhar, tô fazendo outra coisa, tô lavando a louça, tô te ouvindo, não vou poder interagir tanto, tá? Então, vai ser difícil eu ler. Tudo bem, gente, a fé ela vem pelo ouvir, não vem pelo ler. Agora, se você tem vontade de participar, né? Eu quero participar, eu quero ler junto, então eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, tá bom? Então pode pegar, pode também não pegar, aí fica a critério de vocês, mas o mais importante é vocês prestarem atenção naquilo que eu for falar, tá bom? Porque a fé ela não vem pelo ler, nem pelo repetir, a fé ela vem pelo ouvir, tá? Então, vamos começar então a nossa leitura, Salmo de número 6, tá bom? Vamos lá então. Versículo 1. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigue no teu furor. 2. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. 3. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? 4. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. 5. Porque na tua morte não há lembranças de ti. No sepulcro, quem te louvará? 6. Já estou cansado dos meus gemidos. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecidos por causa de todos os meus inimigos. 8. Apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. 10. Envergonhem-se e perturbam-se todos os meus inimigos, tornem atrás e vergonhem-se num momento. Amém ou não amém? Quem concorda com o Salmo de número 6, a leitura que eu fiz, eu quero que vocês deixem o seu amém se você concorda com a leitura que eu fiz do Salmo de número 6, tá bom? Então vou pedir para vocês concordarem, claro, quem concorda, quem não concorda, porque sem concordância não liga no céu. Se você lê, você ouviu, você não concorda, então esse salmo não se aplica na sua vida, ele não tem efeito, né? Porque precisa ter fé e precisa ter concordância. Aqui, ó, a Josa concordando. Quem mais concorda com a Josa? Vai deixando aí o seu amém se você concorda com esse salmo, com o que diz este salmo. A pastora Marilza concordando também, né? Ó, o Valdinês concordando, amém. Que bom que vocês concordam com aquilo que está dizendo esse salmo, tá? Muito bom. Então, ó, gente, vamos entender então, ó. O versículo 1 é um pedido de misericórdia, né? Aqui, ó, o Davi tá falando assim, ó. Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigue no teu furor. Aqui, Davi tá reconhecendo que ele primeiro errou, né? E ele teme ser corrigido de forma severa por nosso Pai. E ele pede o que? Por misericórdia, né? Tenha misericórdia de mim, não com ira. Esse versículo mostra o arrependimento e a humildade que Davi tem. Então, assim, vamos entender que na minha vida, na sua vida, é normal a gente errar, tá bom? A gente erra, a gente é ser humano, a gente erra. E a gente precisa confessar o nosso erro e nos arrepender, né? Então, Davi tinha a humildade de reconhecer o nosso erro. Porque se a gente erra, a gente não quer mudar, a gente não se arrepende, pra gente tá tudo bem, então não tem como Deus operar no nosso coração. Entendeu? Quem tá entendendo?
A vida aqui a gente precisa aprender, evoluir, crescer, melhorar. Por isso que a gente está aqui, né? Então, eu vou ter erros, eu tenho defeitos, eu tenho pecados, das quais eu preciso todos os dias buscar realmente uma melhora. Deus não busca pessoas perfeitas. Deus busca pessoas que erram, mas que querem acertar. Quem está entendendo isso? E Davi mostra aqui realmente que ele tinha ele reconhece esse erro dele, né? Obrigado, Josa. E ele quer ali a misericórdia, né? Então ele reconhece que Deus ele pode se irar com ele e ele pede para que Deus tenha misericórdia, não se ire, né? Mas se reconhece com humildade, isso é muito bacana, né? Assim é a nossa vida também, que a gente precisa ser como Davi. No versículo 2, né, Davi mostra ali uma fraqueza física e espiritual que ele tinha, né? Olha o que diz, ó. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Então ele reconhece a fraqueza dele, né? A nossa fraqueza, porque a gente é fraco, a gente erra, né? A gente é fraco, então ele reconhece isso. Ele tem a humildade de reconhecer os erros dele e reconhecer que ele é fraco, né? E ele diz, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Gente, isso é muito profundo. Os meus ossos estão perturbados. Davi, ele estava se sentindo debilitado fisicamente, né? Os ossos perturbados é algo muito profundo. Ele clama nessa hora por cura. Desculpa, gente. Né? Tanto no corpo quanto na alma dele. Desculpa, gente. Então, Davi aqui, ele estava dizendo, né? Para que o pai pudesse curar ele, né? Não só da doença dele, mas da alma dele. A dor que ele sente é tão intensa que atinge até os ossos. Né? Isso é uma metáfora para um sofrimento profundo. Ou seja, ele não estava dizendo assim, sara-me, Senhor, porque estou com uma enxaqueca. Ele está dizendo, porque os meus ossos estão perturbados. Ele estava sentindo tanta dor fisicamente que atingia até o emocional dele. Então a gente está lendo um salmo de uma pessoa que está sofrendo muito, muito. Vamos continuar nossa leitura. Versículo 3, né? Até minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Aqui ele bota um questionamento. Até quando? Né? Porque não apenas o corpo está sofrendo, mas a alma está sofrendo junto. Ele grita. Até quando? É uma pergunta, é um grito, é um clamor. E está revelando o que? Desespero. Até quando? Até quando, Senhor? Quanto tempo mais eu vou suportar isso sem uma resposta tua? Gente, eu quero falar com você agora. Eu não sei se você está nessa situação que Davi está. Você pode não estar passando exatamente pelo que Davi passou. Mas eu quero dizer, se você está como Davi, sabe aquele momento que você está passando por tudo isso? Você olha para o céu e você diz, Pai, até quando? Cadê tu? Pai, o Senhor não está vendo o que eu tenho passado. Cadê tu? Quantas vezes a gente não tem passado por situações na nossa vida, dificuldades que a gente não consegue sustentar fisicamente, emocionalmente, você começa a se desgastar. Você ora e você diz, até quando? Será que... Você chega até a questionar, será que o nosso Pai realmente existe? Você chega no fundo, num profundo ali, que você até chega a questionar, até quando? Davi estava no auge do sofrimento. Estava no auge do reconhecimento. E ali, vamos pro versículo 4, né? Pedido de livramento pela graça, ó, volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Aqui Davi estava fazendo um apelo para a benignidade do nosso Pai, né? A sua bondade imerecida. Ele pede para que o nosso Pai volte a atenção para ele. O salve, o liberte do seu sofrimento.
Não por mérito, mas por amor. Obrigado, Josa. Entenderam? Ele não está dizendo, salva-me pelo meu sofrimento. Não é por mérito dele, mas por amor. Davi dizia, Pai, tu me amas. Tu me amas. Ele sabia do amor, ele dizia, me amas. Então, opera em mim. Misericórdia. No versículo 5, né? E ele apela tanto, ele tá num nível tão de estresse, de tão sofrimento, de tão desespero, que ele até faz um apelo. É o que ele diz no versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, difícil falar, hein? Sepulcro. Quem te louvará? Ele questiona. Ele faz 2 questionamentos aqui, você viu? Até quando? E ele questiona mais uma vez o nosso pai. Davi não estava aqui dizendo assim, não existe vida após a morte, se eu morrer, acabou. Não. Ele sabia que existia vida após a morte, mas ele diz assim, que se ele morrer, no caso, né, se na morte, não haverá mais louvor a Deus neste mundo. Em outra palavra, se a gente pudesse trazer, ele diz assim, Pai, se eu morrer, não poderei mais testemunhar o teu nome entre os vivos. Então, ele estava fazendo um apelo. Eu tô sofrendo, eu tô doente, e se eu morrer, quem que vai te testemunhar o seu nome aqui? Isso mostra um desespero. Queridos, do versículo 1 até o 6 é algo muito intenso. E você vê uma pessoa sofrendo num nível que eu, quando li, eu não tinha essa noção. Depois que eu fui me aprofundar, fui estudar, fui procurar saber mais, eu fiquei surpreso com o que eu tava lendo. Porque a gente lê assim, mas quando a gente entende a profundidade, o estado mental, físico que Davi estava passando neste momento, é algo realmente que é muito profundo. Muito profundo. Vamos continuar aqui no versículo 7. E olha aqui o que ele diz no versículo 7. Olha o que ele diz no versículo 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Gente, aqui a gente está vendo uma dor emocional que acaba transparecendo no físico. É um sofrimento que leva a um desgaste que o corpo acaba reagindo a esse desgaste. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Quantas vezes a gente está bem, né? Só que algo acontece, abala o nosso emocional, a nossa imunidade cai e a gente acontece o quê? Adoece. A nossa saúde mental, ela reflete na nossa saúde física. É por isso, e hoje a gente está vivendo um momento tão difícil, porque o que mais tem crescido é a depressão. O que mais tem crescido nos nossos dias é a ansiedade, a tristeza. Eu costumo dizer que a pandemia que a gente viveu não foi o vírus que mais afetou, que mais tirou a vida. Mas foi o que ele fez com a gente. O que ele fez naquele período de isolamento, né? Que leva a algo ainda mais profundo, né? Uma doença emocional. E a gente está passando por momentos difíceis que a gente precisa fazer como Davi tem feito. Davi poderia estar sofrendo por isso. Obrigado, Josi, mais uma vez. Davi poderia estar passando por isso e ficando por si só. Mas você vê nesse versículo que Davi estava buscando ao Pai. Davi estava sofrendo algo emocionalmente muito forte, uma preocupação muito grande, mágoas, tristeza, que acabou atingindo a saúde dele. Aquilo levou a um desgaste físico nele. E você vê que esse desgaste físico e emocional levou ao desespero,
ele está desesperado, ele está gritando por socorro. Só que ele não está fazendo isso de boca calada, ele não está fazendo isso com os amigos, ele não está falando para qualquer outra pessoa, mas aqui mostra que ele está no caminho certo, falando para a pessoa certa. Aqui ele está fazendo o que é certo, porque luta vai ter, dificuldades vai existir, a vida não é um mar de rosas, viver não é fácil. E nesse momento, essa hora quando chegar, nós devemos buscar o nosso Pai. É como eu disse para vocês do Milagre Minha Vida, a Silvia tinha uma doença rara, desenvolveu uma doença rara, e a Silvia lutava porque não tinha um medicamento que curava a doença dela. A única maneira que ela encontrou, a única arma que ela encontrou, foi através da fé. Foi através da oração. Quantas vezes essa mulher aqui, a única solução que ela tinha era orar. A minha família vendo tudo isso, acompanhando essa luta, ela na UTI, não tinha mais o que fazer, clamamos pelo milagre. A única coisa que a gente podia fazer naquele momento era a maior de todas, era a oração. E Deus ressuscitou, Deus fez milagres, Deus curou, Deus libertou, Deus salvou. Amém ou não amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Davi sabia, a Silvia também sabia. E nós precisamos entender que essas dificuldades ela acontecem, não só com Davi, mas com todos nós. E a gente precisa fazer como Davi fez. Correr para o Pai. Ele não está me respondendo, faça como Davi. Busque, peça, clame a Ele até Ele responder. Faça como Davi fez. Olha o que ele diz. Já os meus olhos são consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. A dor emocional começa a afetar fisicamente. Os olhos consumidos são reflexo do choro constante e do envelhecimento prematuro causado pela angústia e pela pressão dos inimigos. Davi está dizendo, sabe o quê? Eu envelheci 20 anos. Em um dia, em um ano. De tanto estresse. O estresse libera, né? Acaba afetando o nó. Eu não sou, né, formado nessa área, então não posso falar muito, mas o estresse, tudo isso que a gente vive, acaba desgastando até a nossa aparência física. Então, ele realmente, o emocional, ele tá ligado a tudo isso. A nossa saúde física, a nossa aparência, né? E Davi tá dizendo aqui, ó, os meus olhos, ele olha assim para ele mesmo, no reflexo dele, diz, eu envelheci. Eu tô tão saturado que eu estou envelhecendo antes do tempo. Aí no versículo 8, ele diz, no versículo 8 é muito interessante, porque no versículo 8 as coisas começam a mudar. Do versículo 1 ao 7, você vê algo intenso de sofrimento, de angústia, diz daquilo, mas do versículo 8, o tom de Davi começa a mudar. Olha o que ele diz no versículo 8. Apartai-vos de mim todos os que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. Neste ponto, ó, mudou tudo, gente. Davi, nessa hora, no versículo 8, se levanta com fé e coragem. Ele já sente que Deus ouviu o seu clamor, ele já sabe, ele me ouviu. Com confiança. Essa é a transição da dor para a certeza da restauração. No versículo 8, do versículo 7 em diante, você via uma pessoa desesperada, só que uma pessoa que fazia o que? Orava. Orou tanto, que isso acendeu a chama da esperança nele. E você vê do versículo 8, vamos pro 9, só para você ver como que mudou. Olha o versículo 9 também, né? O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração.
Do 7 em diante, ele estava falando o quê? Cadê tu, Senhor? Até quando? Eu tô sofrendo, Senhor, você não tá vendo? O Senhor não tá vendo? O Senhor existe mesmo? Eu tô passando por isso, cadê tu? Tu não fala comigo? Do versículo 7 em diante. Do versículo 8 ele diz: eu tenho certeza que o Senhor me ouviu. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Ali já é uma convicção. Do versículo 7 adiante, ele estava com dúvida. Do versículo 8, esse homem orou tanto, mas tanto, mas tanto, tanto, que do versículo 8, ó, virou a chave. Ele já não, ele tinha certeza do que ele estava fazendo. Eu tenho certeza. Ele tem certeza que o Pai já ouviu a oração dele. Uau! Vamos, ó, essa é a transição da dor para a certeza da restauração. Você vê a diferença. Do 7 em diante era dor, e do a partir do 8 é restauração. Obrigado, Josa. Versículo 9, né? O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. É aquele afirma, né, que a convicção, que a oração foi ouvida por nosso Pai e aceitou novamente. Os espíritos se transformam em esperança. Olha que coisa mais linda, gente. A gente começou a leitura, você que estava no começo da live, você que está participando desde o começo, eu estava lendo o versículo 1 do 7, a gente estava até para baixo. Mas alguém estava assim? Eu estava lendo, falei, gente, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, Davi vai morrer. Ele vai perder a fé. Não, você via ali, você dá vontade de acudir essa pessoa. Quem tava com a sensação do versículo 1 até o 7? Alguém tava? Eu quando li isso daqui, gente, até o 7, meu coração tava até assim, ó. Falei, nossa, vontade de pegar no colo, sabe? Falar, gente, aí vamos, sabe, aquela vontade. Mas quando você chega no versículo 8 e em diante, você vai descendo, você vê que homem forte. Não pela força dele, porque ele diz mesmo, eu sou fraco. Mas a fé dele, a fé, a convicção que ele tinha em Deus tornava ele forte. Isso é maravilhoso, né? A esperança, né? Aqui, ó, no versículo 10. Envergonhem-se e perturbam-se em todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Davi, ó, ele encerra o salmo com uma profecia, a confiança de que os inimigos serão envergonhados e derrotados. Ele espera que o Pai reverta a situação rapidamente. Deixa eu dizer algo para você que está me ouvindo. Deus tem falado comigo que aqui nessa live tem pessoas passando não talvez o que Davi tem passado, mas por uma situação difícil. Eu quero falar para você que está me ouvindo neste momento é que quando a gente busca, quando a gente ora, a gente tem essa convicção, né? Espere em Deus, porque é Ele que vai reverter a sua situação. Não adianta você querer pegar aquele seu familiar e querer enfiar a Bíblia a goela abaixo. Não adianta a gente querer chutar o pau da barraca, né? Como diz aquela, né? Do serviço. Não adianta a gente querer fazer algo para mudar uma situação que não está no nosso alcance. Seja ela na saúde, seja ela com uma pessoa, com um inimigo, como Davi está dizendo. Tem coisas na vida que não adianta você pegar o seu inimigo, aquela pessoa, e você encher ela de tapas. Que tem coisas na vida que não vai resolver. A situação não vai mudar. Tem coisas que a gente pode fazer que possa mudar, tem situações que está ao nosso alcance fazer. Mas tem coisas que não está no nosso alcance fazer. A gente precisa entender, compreender aquilo que está no nosso alcance fazer, aquilo que não está no nosso alcance fazer. A gente precisa entender o que dá pra gente fazer e aquilo que não dá pra gente fazer.
Aquilo que não dá pra gente fazer, a gente coloca nas mãos de Deus. Como Davi ele fez. Davi não pegou a espada e falou, agora eu vou ir lá nos meus inimigos, eu vou acabar com todos eles. A maior arma que Davi usava era a oração. A oração, a convicção, a certeza. Davi vencia os inimigos dele. Não era Davi, era Deus que estava por trás. E por quê? Por quê? Porque Davi tinha convicção de que a oração era a arma que ele precisava para vencer. Ele sabia que tinha coisas que não era as mãos deles que ia fazer. Ele sabia que tinha situação que somente Deus revertia. Poderia reverter essa situação. Que isso fique cravado na sua vida também. Você que está me assistindo agora nesse momento, entenda que tem coisas na sua vida que não vai ser por força do seu braço que você vai conseguir. Vão ter coisas na sua vida que você vai ter que fazer como Davi fez. Esperar em Deus. Porque Ele vai reverter a situação da sua vida. Seja na área familiar, seja na área financeira, seja na área da saúde, seja na área que tiver. Me lembrando também novamente da minha irmã Silvia, lutando contra uma doença rara, a doença de Still do adulto. A única solução, a única coisa que ela podia fazer, que a minha família poderia fazer, era esperar em Deus. Porque uma doença rara, na situação que ela estava, em que o médico dizia para desligar o aparelho porque ela não iria sobreviver, porque ela já havia partido, então era melhor desligar o aparelho porque não tinha mais jeito. E nós acreditamos que o nosso Pai fazia milagres. O único ser capaz de mudar uma situação dessa não é o médico. É Deus. É o nosso Pai. E a gente fez isso através da oração. Nós oramos, nós acreditamos, nós confiamos e o milagre aconteceu. Deus a ressuscitou. Restaurou a saúde dela. Porque o nosso Pai é esse. Então aquilo que eu não posso fazer, aquilo que você não pode fazer, nós entregamos na mão de Deus e é Ele que faz. A mensagem central do Salmo 6 é uma oração de aflição e arrependimento. Coisas que a gente está passando nesse momento. Mas que termina com esperança e confiança. Que coisa linda. A gente começa o Salmo de 1 até o 7, né? A gente vê ali uma situação que você olha para Davi e você fala, esse cara não tem mais jeito. É uma situação que não tem mais jeito. Uma aflição assim, fora do normal. Mas ele termina com esperança e confiança. O salmista começa prostrado, né? Doente. Olha como começa o salmo. Davi começa como prostrado, doente, abatido pelo pecado, sofrendo emocionalmente e fisicamente. Ele está lá no poço. Mas ao voltar-se sinceramente ao Pai, ele encontra consolo e segurança que suas orações foram ouvidas. A paz para o seu coração nesse momento difícil que você tem enfrentado neste exato momento está em Deus. Aqui a gente pode aprender 4 coisas nesse salmo. Primeiro, que Deus corrige com amor, não com destruição. Podemos pedir a Ele que mesmo nos disciplinando, o faça com misericórdia. Deus é justo, sim, mas Ele aplica a sua justiça com amor. Deus é justo, sim, mas Deus aplica através do amor. Porque o pai corrige quem Ele ama. É igual pai e mãe. Se você tem filhos, você corrige o seu filho por amor. E o pai faz exatamente isso. O pai não corrige de uma maneira ditatorial, agressiva, mas é com amor. Ele é justo. 2. A dor emocional pode ser tão forte quanto a física. Deus não ignora nosso sofrimento interior. Como disse, tudo começou no emocional
que passou para o físico. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, porque do emocional ele passa para o físico. Então a gente precisa nos atentar, o nosso coração tem que estar sempre limpo. E a gente precisa buscar no Pai, porque tem coisas que somente Ele, mágoa, por exemplo, não é a gente que faz, vou parar de sentir mágoa. Não, não tem como, né? A gente precisa buscar em Deus, porque quem libera o perdão é Ele, né? Então, buscar Ele. 3. A oração sincera transforma o coração. Mesmo que essa situação ainda não tenha mudado, a oração muda a nossa postura. Isso é a coisa mais linda que eu vi, que eu li. Como que é a nossa live, o tema da live? Oração sincera transforma o coração. A coisa mais linda da oração não é aquilo que somente Deus vai fazer na nossa vida, mas a oração muda o nosso coração. Ele traz paz. Então, às vezes você fala assim, eu tô orando, nada tá acontecendo. Não, continue orando, sabe por quê? Na hora certa vai acontecer, mas no momento da sua oração, a oração ela transforma o seu coração. Amém, Pai. Entenderam? 4. A confiança em Deus traz paz. Davi termina o salmo com fé de que Deus está no controle. Nós vamos orar daqui a pouco. Você pode começar a sua oração como Davi começou. Quebrada, arrebentada emocionalmente, doente, com isso, com aquilo outro. Mas o mais lindo é o final da oração. Davi termina o salmo com fé que Deus está no controle. Como eu havia repetido, não tem como viver sem luta, não tem como viver sem dificuldades. Luta vai vir para todo mundo. Então, que nós vamos o quê? Orar, orar, orar. E como Davi fez. Porque quando a gente ora, a gente busca, as coisas acontecem. É uma transformação de dentro para fora. Que coisa linda, gente. Eu fiquei impactado com esse salmo. E eu peço para você não sair agora. E eu peço duas coisas. Primeiro, que você não saia, porque a gente vai orar. Você não pode dormir sem essa oração. E segundo, eu vou pedir para você compartilhar, porque isso é muito lindo, tá? Compartilhe se você não compartilhou. E agora a gente vai orar. Eu quero que você abra o seu coração e vamos nos inspirar nesse salmo de número 6. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. E creia que a oração, ela transforma o nosso coração, ela traz o nosso Pai para perto da gente e ela tem o poder de mudar a nossa história, tá bom? Então eu quero que nesse momento, juntos, eu faça esse convite para você abrir o seu coração, porque nós vamos mudar o nosso coração através da oração e nós vamos, assim como Davi fez, trazer o nosso Pai para mais perto da gente, tá bom? Então feche seus olhos se você quiser, vamos nos concentrar e falarmos com o nosso Pai. Pai, nós estamos impactados, nós estamos mexidos com esse salmo de número 6, com essa palavra. Pai, quantas vezes nós não passamos como Davi? Quantas vezes nós nos sentimos para baixo? Quantas vezes nós não sofremos? Quantas vezes o nosso emocional fica desgastado com estresse, com ansiedade, com medo, com tristeza, com preocupação? Quantas vezes nós abrimos brecha para que isso venha afetar a nossa saúde física, Pai? Quantas vezes? Mas assim como Davi, nós buscamos em Ti. Nós precisamos nos lembrar, Pai, que quanto maior a luta, maior tem que ser a nossa entrega, maior tem que ser a nossa busca. Se você que está me ouvindo nesse momento, você tem orado e você acha, assim como Davi, chega um momento que você diz, onde está Deus? Que eu tenho orado, que eu tenho orado, que eu tenho orado e nada tem acontecido. Deixa eu dizer para você que está me ouvindo neste exato momento. Deus tem ouvido a sua oração. O Pai tem ouvido a sua oração. E se as coisas não estão acontecendo, você precisa orar mais. Você precisa se entregar mais. Porque a oração, ela vai mudar o seu coração. Ela vai trazer paz. E acima de tudo, ela vai levar os olhos de Deus em ti. Por isso não deixe de orar. Não deixe de clamar. Faça como Davi,
Quanto maior for a luta, quanto mais embaixo você estiver, busque, continue buscando com mais intensidade, com mais intensidade. Porque como terminou o Salmo de número 6, assim vai terminar a sua vida também. Os seus problemas irão terminar, como diz o Salmo de número 6, trazendo esperança, trazendo segurança, trazendo paz. E isso somente o nosso Pai, Ele pode fazer por mim e Ele pode fazer por você. Pai, nós buscamos em Ti em oração porque queremos estar mais próximos de Ti. Porque nós sabemos que a vida aqui ela é muito perturbada, conturbada, é tudo muito difícil. Mas nós temos a convicção e a certeza que Tu irá operar, fazer além daquilo que a gente pede, além daquilo que a gente imagina. Porque em Ti está a certeza de que dias melhores virão e virá, Pai. E virá. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Hoje nós podemos estar chorando. Hoje nós podemos estar como Davi, tristes, para baixos, emocionalmente desgastados, doentes. Mas assim como Davi fez, nós estamos fazendo neste exato momento. Nós estamos clamando por Ti. Nós estamos clamando por Ti. E quando nós clamamos por Ti, as coisas acontecem. Por isso nós abrimos o nosso coração neste momento. E assim como Davi teve o seu coração transformado pela oração, nós lhe damos total liberdade e lhe pedimos, Espírito Santo de Deus, muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Nós damos total liberdade. Pai, neste momento, que Tu possa entrar em cada vida, em cada lar nesse momento e mudar cada coração que está aqui. Cada coração que tem orado comigo nesta noite. Cada coração que tem orado comigo, Pai, muda esse coração neste momento. Porque nós temos orado e a oração, ela muda o nosso coração. Por isso traz neste momento, nesta hora, neste coração paz, libera confiança, libera felicidade, libera os sentimentos mais lindos que nós podemos sentir. Porque o amor, a paz, quem coloca dentro de nós é somente o Seu Espírito, Pai. Nós não queremos ser enganados pelo mal. Nós não queremos que a frieza que o mal coloca, aquilo que o mal tenta nos mostrar, nós não queremos ser guiados por isso. Mas assim como Davi fazia, a nossos olhos estão elevados para o alto. Porque é em Ti que vem nosso socorro. A nossa esperança está em Ti. Em Ti. Tu és a nossa esperança, Pai. E através dessa esperança que nós prosseguimos adiante. Porque viver sem luta não tem como. Mas tem como nós vivermos juntos contigo. Tem como, apesar do caos, nós encontrarmos paz. Porque a paz tem nome. A paz se chama Jesus Cristo de Nazaré. E tudo aquilo que vier tentar tirar essa paz, tudo aquilo que vier tentar tirar isso, tudo aquilo que está trabalhando contra a nossa família, tudo aquilo que está trabalhando contra a nossa finança, tudo aquilo que tem colocado doença em nossas vidas, nós expulsamos na autoridade do nome de Jesus. Tudo aquilo que tem mexido com o nosso emocional, tudo aquilo que traz pensamentos negativos, sentimentos negativos, bate em retirada na autoridade do nome de Jesus. E declaramos que nós recebemos o Seu Espírito. Recebemos um coração restaurado através da oração. Nós recebemos neste momento, Pai, a paz que excede todo entendimento. Receba essa paz no seu coração. Receba neste momento a certeza, a convicção de que Tu é amado por Deus. Porque Ele é o seu Pai. Ele irá cuidar de você. Receba esse carinho, receba esse amor. Em nome de Jesus. E dizemos a Ti, Pai, abençoe a nossa casa, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa vida com saúde, abençoe o nosso familiar, abençoe a nossa vida, Pai. Que todos aqueles que não lhe conhecem, que sejam alcançados pelo Seu amor, e aqueles que se desviaram de Ti, que possam retornar,
por esse caminho tão lindo que és tu. Obrigado sempre, Pai, pelo seu favor imerecido. E assim como o Salmo 6 termina, a oração como Davi terminou, com paz, com esperança, com convicção, assim nós terminamos essa oração na mesma sintonia que Davi, com paz, com certeza, com o coração cheio de esperança, porque nós temos certeza que tu ouviu a nossa oração. E se você crê com essa oração, se você crê que Deus ouviu a sua oração, deixa o seu amém aí embaixo. Amém ou não amém? Gente, que live tremenda, que palavra tremenda. Eu estou impactado, muito mexido com aquilo que eu aprendi. Eu espero que você, na mesma intensidade, tenha se sentido impactado com tudo isso, porque realmente é algo que me impactou bastante mesmo. E eu quero que você deixe seu amém aí embaixo, porque eu preciso da sua concordância. Sem a sua concordância, não liga no céu, tá? Muito obrigado, Josa, por esse presente. A Bia concordando. Quem mais? Eu quero que você deixe seu amém neste exato momento, porque sem a sua concordância, ele não liga no céu. Tudo bem? Mar Ribeiro falando boa noite, Júnior, boa noite. A Beth concordando. A Eva concordando. Quem mais concorda? Maria Antônia, eu recebo em nome de Jesus, tomo posse em nome de Jesus. Amém. Quem mais? Roselina, amém. Maria Cândido, amém. Quem mais concorda com essa oração? Eu quero que você deixe o seu amém embaixo. Quero que você deixe o seu amém se você concordou com esse salmo. E eu quero que você diz pra mim, foi tremendo ou não foi, gente? Só eu fiquei impactado. Eu fiquei muito impactado. Vocês não têm ideia do quanto eu fiquei impactado com esse salmo, com a profundidade que Davi escreveu isso. Eu fiquei, tô arrepiado até agora, né? Quem mais concorda comigo? A Vilma, boa noite. Bom final de semana para você, muito obrigado. A Vilma concordando, Ismar concordando, amém. Quem mais, amém? Natália Tavares, amém. Doliuma, Dolidu, opa, Maria Aurileide, amém. Tá concordando. Maria Ribeiro, já aconteceu na sua vida. Quem mais tá concordando? Quem mais vai concordar? A Zelma está concordando, então já se cumpriu. Josa também concordando, essa oração vai para sua vida. Quem mais vai? Muito obrigado por essa mensagem, mexeu muito comigo. Muito obrigado eu, Josa, por sempre vir já presente, por sempre estar presente nas lives, por sempre compartilhar. Obrigado mesmo, tá? Por esse carinho ali. A Valéria tomando posse, Natália, hoje sempre concordando, todo mundo concordando, Marli concordando, que lindo, Odilá concordando, Fanir concordando, que coisa mais linda, quem mais? Vilma, foi lindo, foi maravilhoso, Maria Souza, foi muito, se a live, se o Salmo falou com você, diz aí pra mim, né? A Jane, amém. Rosângela, palavra abençoada, muito, 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 muito forte, muito impactante, muito tudo, gente. Josi Braga, amém, concordância. Mar Ribeiro, amém, amém, amém. Cidinha, amém. Mais alguém, dole uma, dole duas. Valdireis, concordando também. A Vilma também está concordando com aquilo que diz os Salmos. Gente, que salmo tremendo, que salmo maravilhoso. Como foi bom esse salmo, como foi bom orar com vocês ali. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado, gente. Sempre, se você perdeu a live, vai estar no meu YouTube. Eu vou deixar o meu YouTube aqui em cima. Então, vai lá, se inscreve, tá? Então, a gente tá na live 6, na Salmo 6. A gente fez o 5, 4 e cada salmo é um estudo. Estamos nos aprofundando, mergulhando de cabeça, assim, algo assim que... Nossa, eu saio até... gente, eu saio diferente, assim, sabe? Então vá lá no meu YouTube, tá bom? Vê o salmo, se você não viu. No meu YouTube também tá um milagre na minha vida. Se você não ouviu, ouça. Eu tenho certeza que esse testemunho vai mexer muito com a sua fé, com você. Vai lá também, tá bom? E esse salmo foi tudo pra mim também, Josa, né? Fanny, amém. Que bom, gente, que bacana. Fico muito feliz. Deixa o testemunho, né? A Claudete dizendo, eu cheguei agora, Claudete. Você perdeu um salmo maravilhoso, uma explicação maravilhosa. Qualquer coisa, vai lá no YouTube, porque a gente vai ficando por aqui, tá bom? A coisa tá lá no YouTube, corre lá. Mas tá muito bom. E o pessoal que tava na live desde o começo, deixa aqui. Eu quero o testemunho de vocês, o que vocês acharam da live, né? Aguardando já pela próxima live, vai estar ansiosa. Eu também, já tô ansiosa. Foi maravilhoso, né? Dizendo ali. Foi muito bom, gente. Foi muito bom. Muito obrigado.
muito obrigado pelo carinho de vocês. E peço mais uma vez, eu sou chato, mas compartilha, gente. A gente precisa compartilhar coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas que enchem o nosso coração de esperança, né? E de alegria, realmente, tá? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Eu vou me despedindo, deixando com vocês aqui. Espero que vocês durmam maravilhosamente bem, tá? Receba todo o carinho, tudo aquilo de bom que o nosso Pai tem pela sua vida, tá bom? Então, muito obrigado sempre por vocês. E a gente tem um encontro marcado, tá bom? Na nossa live de número 47, tá bom? Então, live 47, nós iremos dar continuidade ao Salmo 7. Gente, eu tô muito empolgado com... Nossa, eu tô muito empolgado com, com as nossas lives, com os salmos, tá me abençoando muito, tá? Então até lá, essa live de número 47. Muito obrigado pelo carinho de vocês e nos vemos então até lá, tá bom? Gente, forte abraço para todos vocês e dizer que vocês moram no meu coração, tá bom? Fiquem com o Papai do Céu e uma excelente noite para todos vocês. Grande abraço, gente.